Olá, galera, todos tranquilos? Pessoal, estamos aqui começando uma série, uma série de aulas, tá bom? Essa série de aulas, a nossa ideia é mostrar como é que nós podemos criar um layout para um site e um layout responsivo. Hoje, quando nós pensamos no desenvolvimento web, é importante a gente ter a plena certeza de que o nosso projeto, nosso website, com certeza ele será visualizado em diferentes tamanhos de tela. Ele será visualizado em notebooks, em desktops, ele será visualizado também em telas grandes, como por exemplo uma TV Smart, e com certeza os primeiros acessos, e cerca de 70% a 80% dos acessos será em smartphones. Então é muito importante hoje que o seu site tenha um layout bem desenvolvido, bem projetado e que esse layout ele seja responsivo, ou seja, o layout responde automaticamente ao tamanho da tela em onde ele está sendo visualizado. O próprio site se ajusta ao tamanho da tela. Então, nessa sequência, nessas videoaulas, que nós teremos aí uma sequência de videoaulas mostrando passo a passo para que possamos desenvolver esse nosso layout responsivo. É importante deixar claro que para que a gente possa levar essa nossa sequência de aula, eu preciso pensar no conteúdo que o meu site vai ter, quais são os conteúdos, imagens e texto. Eu preciso pensar na diagramação, a organização desse conteúdo dentro do meu website, em diferentes tamanhos de tela. Eu preciso fazer briefing com as informações que eu tenho com o meu cliente, com o meu objetivo, com o propósito desse website. Então, eu preciso conhecer, saber os objetivos e conhecer, ter ideias de como essas informações precisam e devem ser mostradas. Eu preciso tomar decisão do que vai ser exibido, que tipo de imagem, as cores que serão utilizadas, o tamanho de texto, as imagens, o padrão de tamanho das imagens, as posições dessas imagens, tudo isso eu preciso pensar e tudo isso precisa estar em um projeto. Eu preciso pensar em publicidade, que tipo de publicidade esse website vai ter e como ele será localizado pelos mecanismos de busca. Eu preciso pensar no logotipo do meu cliente, no logotipo da minha empresa, na logomarca do meu website. Eu preciso fazer com que tudo isso se encaixe em um projeto, em uma diagramação, em um layout, de forma que esse layout ele seja plenamente entendido, que os seus objetivos também sejam atingidos, independente da tela que ele está sendo visualizado. Seja uma tela de um smartphone, deitado ou em pé, seja a tela de um tablet, também em formato retrato ou paisagem, seja em um notebook de 14 ou 15 polegadas, numa tela de desktop de 20 ou 22 polegadas, ou até mesmo na tela da TV Smart de 50 ou 70 polegadas. Eu preciso fazer com que, independente da tela, onde o meu usuário, onde o meu internauta, onde o visitante vai visualizar meu site, o nosso site precisa aparecer organizado de acordo com o tamanho da tela. Então, isso é um projeto e eu preciso pensar nele com bastante detalhe, com bastante atenção. O layout, nós precisamos separar em alguns pontos. Eu preciso pensar em que ponto desse layout vai estar o logotipo ou o nome da nossa empresa. Eu preciso pensar se esse layout ele vai ter uma barra de navegação, se vai ter menus onde as pessoas vão poder escolher as páginas ou seções do site que ela precisa acessar. Eu preciso verificar se ele vai ter um banner apresentando produtos, serviços, promoções. Banners são aquelas imagens grandes, eu preciso pensar onde vai estar isso. Eu preciso pensar em como eu vou organizar os blocos de imagens e textos. Esses textos serão longos, esses textos serão curtos? Será que para cada imagem vai ter um título? Será que para cada imagem vai ter uma descrição? E na hora de eu clicar, será que eu clico na imagem, no título ou no texto? Ou eu clico no bloco inteiro? Quem é que está criando isso? Os créditos da imagem, o crédito do criador, do desenvolvedor, da empresa. Então, eu preciso pensar em todos os objetos, todos os elementos que vão compor o meu site, para que eu possa desenhar e estruturar o meu layout de uma forma harmônica.
Para que isso aconteça, existe uma ferramenta chamada wireframe, que, fazendo uma tradução livre, significa armação de arame. Ou seja, nós precisamos desenhar o nosso website antes mesmo de eu começar a programar a primeira linha. O nosso site, ele nasce em um projeto, ele nasce no papel. E para isso, nós temos essa ferramenta do wireframe. Perceba no modelo que o wireframe, ele simplesmente ele é um desenho onde mostra as partes e como vai ser a diagramação do nosso website. Eu tenho um espaço para o logotipo, eu tenho um espaço para o banner, eu tenho um espaço de navegação, eu tenho ali espaço para até 4 imagens, e também eu tenho títulos e textos descritivos para cada imagem. E lá embaixo, no final, tem os nossos créditos, ou seja, qual o texto que vai ter, a imagem que vai ter, as opções que vão ter na navegação, a imagem do banner, como vai ser o logotipo, neste momento ainda não é importante. Este é o momento de eu diagramar para que eu já identifique aonde cada uma dessas informações vão ficar. Tudo isso é o nosso projeto e a gente precisa pensar em que ponto eu vou colocar cada elemento dentro do meu layout. Um outro exemplo aqui, nós temos aí the Facebook. Olha aí o wireframe. Você pode ver que não se preocupa com a foto de perfil, com a foto de capa. Eu tenho ali apenas detalhes. Olha como é que aparece a foto dos amigos. Friends, eu tenho ali 6 quadradinhos. Music, eu tenho ali books, adicionar books, eu tenho ali as últimas postagens feitas. O que vai estar dentro daqueles elementos não é importante neste momento. O que é importante é onde cada item irá ficar. Isso é o wireframe, é quando eu desenho o layout do meu site e eu já identifico o que vai ter e o que vai aparecer em cada parte do meu website. Beleza? Tranquilos? E, além do wireframe, nós também precisamos pensar que, lembra no comecinho? No comecinho eu falei dos sites responsivos. Nossos sites hoje, eles precisam ser responsivos porque eles serão visualizados em diferentes equipamentos, em diferentes telas, com diferentes resoluções. Para isso, eu preciso pensar nesse momento no wireframe. Como que os meus objetos estarão organizados em diferentes wireframes? Quais serão as cores? Como eles se organizarão? Será que algum objeto deverá ser oculto? Será que algum objeto irá diminuir de tamanho? Será que algum objeto simplesmente vai mudar a tonalidade para dar uma outra aparência, em uma outra tela, uma outra característica de organização? Sabemos e temos que ter a certeza que é muito complicado, sabemos que é muito complicado atingirmos a perfeição em todos os pontos que são necessários. Porém, o ponto fundamental que nós devemos pensar é na funcionalidade. O meu site, o seu projeto, o seu website, o projeto do nosso cliente, ele precisa focalizar no bom funcionamento. Entre um layout adequado e um bom funcionamento, eu tenho que escolher o dos dois. Mas, se a situação se tornar crítica, eu tenho que pensar na funcionalidade, no funcionamento. A funcionalidade e o funcionamento está acima da organização de layout. Primeiro funcionalidade, depois layout. E quando eu puder juntar os dois na perfeição, aí é o ponto máximo do desenvolvedor. É nossa função buscar esse ponto de perfeição na funcionalidade e no layout. E para isso, eu preciso ter vários wireframes. Eu preciso ter o wireframe para o desktop, eu preciso de um wireframe para um tablet e um wireframe para um smartphone. Eu preciso fazer o projeto para os diferentes tamanhos de tela disponíveis hoje no mercado. Para começarmos a pensar nisso, nós temos aí algumas medidas de resoluções básicas
Pensando aí em telas grandes, precisamos pensar com uma resolução de aproximadamente 1.200 pixels. Se eu pensar em um tablet deitado no formato paisagem e também monitores antigos, eu tenho aí 960 pixels. Se eu posicionar o tablet em pé, na posição retrato, são 768 pixels de largura. Smartphones, se ele estiver deitado no formato paisagem, 480 pixels. Se ele estiver em pé, formato retrato, 320 pixels. E aí, olha só a grande diferença entre as dimensões da tela. A maior, 1.200 pixels. E a menor, 320. Como que eu consigo encaixar tudo que está em 1.200 pixels na mesma tela que tem 320 pixels? De maneira que o meu usuário navegue, encontre o que procura no meu website, consiga ler e visualizar imagens com todo sucesso, tranquilidade e conforto. Então, é esse o projeto que precisamos pensar. É assim que devemos agir neste momento, onde o mundo se transforma e os websites precisam ser responsivos. O seu site, o meu site, o nosso projeto de website, ele precisa dar uma resposta à tela onde ele está sendo visualizado. Outra coisa importante, uma outra ferramenta que não devemos abrir mão, inclusive para que os nossos wireframes funcionem perfeitamente, principalmente para que eu consiga pensar no meu layout para diferentes dispositivos e diferentes tamanhos de tela, é o meu User Flow. O meu User Flow, ele mostra todos os itens que eu tenho dentro de um website. Ele mostra todos os menus, os botões que eu tenho e o que eu tenho dentro de cada um desses menus. Ou seja, ele mostra toda a minha ramificação. É o meu map site, ou seja, o mapa do site. Eu, através desta documento, através do meu User Flow, eu consigo descobrir quais são os arquivos necessários e onde estão ramificados e aonde eles possuem ligações, para que eu possa trabalhar na programação e, principalmente, pensar na diagramação do meu layout em diferentes telas. Além disso, o User Flow ele tem uma outra função muito importante. Não é o nosso caso ainda, mas pode ser que mais para frente você se envolva em algum projeto mais completo e complexo. Nesse User Flow, onde eu tenho várias caixinhas de diferentes cores, ele mostra todo o caminho que um usuário segue ao chegar no nosso website. Ele tem acesso a uma animação que está na cor verde, ele tem acesso a homepage que está na cor verde, a partir daí ele tem acesso a 5 menus na cor verde. A cor verde, olhando a nossa legenda na parte de baixo, significa acesso livre a todos os visitantes. Então, todo mundo que acessa o nosso site tem acesso livre a todas as páginas que estão com a cor verde. Porém, algumas páginas, como as que estão em laranja, só são acessadas por pessoas que estão registradas. Para você poder acessar as páginas laranjas, você tem que se cadastrar, criar um usuário e criar uma senha. Só após o login é que você vai ter acesso às páginas laranjas. Detalhe importante. Perceberam que tem algumas páginas aí que tem a borda vermelha? Olha a legenda. Acesso restrito aos administradores, ou seja, apenas quem é dono do site consegue enxergar, visualizar e editar essas páginas na cor vermelha. Isso é muito importante na hora de estarmos desenvolvendo o nosso projeto, para que todo o processo de programação, diagramação, formatação
e montagem de arquivos CSS, banco de dados, seja estruturado de forma organizada, de forma planejada. Então, nós temos aí essas duas ferramentas fundamentais. O User Flow, que é mostrando todas as páginas que eu possuo e como eu faço para acessar uma ou outra, e o nosso Wireframe, que é a armação de arame, como a nossa página está diagramada. E, para tudo isso, nós precisamos de uma ferramenta. Eu apresento para vocês aqui a ferramenta Pencil Project. Então, tem o nosso link aqui, eu vou dar um clique, Pencil Project. E aí eu tenho um botãozinho aqui ó, para download. Clica, faz o download, faz a sua instalação. Ele é um software gratuito e ele pode ser usado de forma gratuita. E é nesse software agora que nós vamos fazer a primeira parte da nossa aula, que é desenvolver o nosso primeiro wireframe. Esse wireframe que nós vamos desenvolver, ele já está aqui ó, desenvolvido, ele está aqui em formato PDF. Ó. Então, é o nosso wireframe. É importante que, a partir desse momento, eu comece a dar nomes a algumas partes da nossa web page. Por exemplo, eu tenho aqui ó, o container, daqui a pouquinho eu vou falar do container. Eu tenho aqui o topo home. Importante eu colocar aqui ó, a largura e a altura desses elementos para que, na hora que eu for desenvolvê-lo dentro do Pencil Project, também na hora que eu estiver programando o arquivo CSS que vai diagramar o meu layout, eu já tenha, de uma maneira simples e fácil, a medida desses elementos. Eu tenho um banner também com largura de 190 e altura de 450 pixels. Eu tenho um menu mantendo a mesma largura, mais uma altura de 80 pixels. Eu tenho uma área de conteúdo com largura de 1190 e altura de 1000 pixels. E, para fechar, eu tenho o meu rodapé. Como que foi diagramado este wireframe dentro da nossa ferramenta Pencil Project? Eu vou abrir aqui o Pencil, ali Pencil, vou dar um clique. Está aqui, abriu, vou dar um Create, Create New, vou dar um Create. Ele já me trouxe aqui o meu arquivo. A primeira coisa que eu vou fazer é salvar o meu arquivo. Então, vou vir aqui no Save. E eu vou chamá-lo aqui de wireframe. Wireframe home. Opa, faltou um i aqui. Prontinho, wireframe home. Salvei. Ele tem aqui a minha page, eu vou clicar nela aqui, ó, na minha primeira página, botão direito, propriedades, e eu vou dar um nome para ela, tá bom? Então, essa minha página aqui vai ser a minha página index.html. Então, eu vou fazer o wireframe da minha página index. Lembrando, pessoal, o nosso website, o nosso layout maior, a gente vai primeiro começar pelo maior, ele tem 1200 por 1800 de altura. Então, nós teremos 1200 na largura e 1800 na altura. Vou dar um update. Prontinho, ó. Wireframe home, index, e aqui, ó, eu posso visualizar ele todo, ó. Eu vou diminuir, eu vou aumentar o zoom, posso diminuir o zoom, tá aí, ó. Visualizo todo o meu wireframe, todo o espaço que eu tenho, de 1200 por 1800 na altura. A partir desse momento, eu preciso começar a construir os meus objetos. O primeiro objeto que eu vou construir, eu vou puxar aqui, ó, um painel, trago ele para cá, e veja só, eu tenho todas as opções e ferramentas que eu preciso para configurá-lo aqui na parte de cima e também na minha lateral. Por exemplo, o primeiro objeto que eu preciso construir, já pensando no nosso CSS e já pensando num site responsivo, eu preciso do meu container principal. É um container que vai conter
todos os elementos da minha página. Toda página ela tem que possuir um elemento container, e esse elemento container vai ter as classes, as propriedades e os atributos para muitos elementos da nossa página. Então, eu vou vir aqui e vou começar a configurar algumas coisas. Primeiro, a localização. Meu container, ele vai começar no 0 à esquerda e no 0 partindo da posição superior. Ele vai ter aqui uma largura de 1.200 pixels e a altura de 1.800 pixels. Pode perceber que a partir desse momento, ele está aqui e ele ocupou toda a área da minha página. Ocupou toda a área. Eu vou definir aqui uma cor para ele. Vou colocar uma cor aqui para a gente ter a identificação de que ele está ali. Pronto, está lá, ele está ali. Eu vou colocar aqui a nomenclatura para ele, é o meu container. Então, vou clicar 2 vezes, fazer a digitação. Vou colocar ali, container, colocar a minha largura, que é de 1.200, e a minha altura, que é de 1.800. Vou dar um Enter, está lá. Olha onde a informação ficou posicionada aqui, Deste lado, eu posso alinhar ele à esquerda, e também colocar ele para cima. Posso também aumentar um pouquinho o tamanho da letra aqui, Assim como também eu posso alterar o tipo da letra. Tá lá, é o meu container. Beleza? Vou fazer uma edição nele. Vou colocar o L e o A maiúsculo. Olha lá, vou colocar o L maiúsculo e também o A maiúsculo. Esse tamanho, ele ficou muito grande. Então, eu vou voltar aqui para o tamanho. Vou deixar aqui tamanho 14. Tamanho 14 é um bom tamanho. E ficou aí. Então, está aí o meu container. Olhando ali agora, eu preciso do meu topo home. E aí, começa a pintar alguns problemas. Quais problemas? Eu preciso fazer um controle de medidas. Eu preciso começar a controlar a medida dos meus elementos para que eu não me perca dentro das medidas. Para isso, eu tenho aqui uma planilha de Excel chamada controle de medidas. Beleza? Ela está disponível aí na descrição do vídeo para você fazer o download dessa planilha. Uma planilha bastante simples. E através dela, eu vou fazendo o controle dos meus objetos. Porque se você observar aqui o meu wireframe modelo, olha só. Os objetos eles não estão coladinhos um no outro. Existe um espaço entre eles, Existe um espaço entre eles. E tudo isso eu preciso contabilizar para que os meus objetos caibam dentro do meu container. Lembrando que a medida do meu container ela é de 1.200 por 1.800 na altura. Então, essa planilhinha de Excel ela vai nos ajudar. Por quê? Conforme eu vou colocando aqui os meus objetos, que já foram determinados, eu vou colocando também a medida deles. Então, essa planilhinha ela é importante para que você possa ir organizando os seus objetos e ir acompanhando as medidas. Por exemplo, a minha altura total é de 1.800. A altura do meu container é de 1.800. Portanto, eu tenho aqui em cima uma primeira margem. Olha só. Olha só que eu tenho aqui em cima, ela não dá para ver, mas se você olhar aqui esse cantinho, tem uma distância aqui, é 5. Então essa primeira margem, ela é de 5 pixels. Então eu já vou colocar aqui na minha planilha. Por que que isso é importante? Porque a hora que eu voltar aqui, que for fazer o meu quadro, que vai ser o topo da home, eu já vou posicionar ele no lugar certo, Eu vou puxar para cá. E eu já vou falar para ele que do lado esquerdo, ele tem uma margem de 5. Ele já não colou do lado esquerdo. Na parte superior, ele tem uma margem também de 5. Ele não colou lá no superior. Ele tem uma largura, deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Olha aqui a largura de 1.200. Mas se eu colocar 1.200, ele vai ultrapassar o meu container.
Por que que ele ultrapassa o meu container? Porque deste lado aqui, ó, eu já tirei 5. Beleza? Então, o certo seria 1195. Só que se eu colocar 1195, deste lado aqui, ele vai encostar na borda. E vai ficar diferente desse. Ó. Eu tenho uma margem aqui de 5. Então, 5 daqui, 1195. Tiro mais 5 daqui, fica 1190. E se a gente observar aqui, ó, é a medida aqui, ó, 1190 por 50 na altura. Por 50 na altura. Vou colocar ali na altura, ó, 50. Prontinho. Vou colocar essa medida aqui já também, ó. Então, ó, tenho margem de 5 no topo e aqui 50 na altura. Nesse momento, você deve estar pensando, mas e essa margem que você tem na lateral? Deixa eu dar um pouquinho de zoom, que agora dá para a gente mexer um pouquinho melhor. E essa margem na lateral? Você coloca ela aqui no Excel? A parte da lateral depois vai ter uma outra coluna aqui, quando a gente for trabalhar com as medidas laterais. Só que, ó, eu preciso colocar o texto nesse cara, ó. Então, vou clicar nele 2 vezes e vou digitar aqui, ó. Topo, home, largura 1190, altura 50. Vou dar um Enter. E aí eu mexo na posição. Vou deixar ela no centro, acima. Só que olha só que detalhe interessante, ó. Sumiu aquele container que estava aqui, ó. Porque eu tenho uma cor cinza aqui, então eu vou tirar essa cor cinza para que eu consiga ver aqui as informações do meu container. Eu venho aqui nas cores, escolho a minha cor aqui, ó, de transparente, ou se não, ó, eu deixo aqui, ó, 100% transparente, adiciono, ela fica disponível aqui para mim. Olha lá, ó, eu tenho ali a medida do meu container e aqui eu tenho a medida do meu topo. Ah, importante, se eu clicar fora, some. Por que que some? Porque está sem borda. Como eu deixei transparente esse elemento, é importante que eu coloque aqui uma borda nele, ó. Vou colocar a borda de 0 para 1 ponto de borda. Pronto. Se eu der um zoom aqui, ó, mais, eu consigo enxergar, ó, que o meu container está fora. E isso é importante. Eu sei que esse container aqui está falando do elemento de fora. E o meu topo já está dentro do meu container. Professor, mas eu vou lembrar disso? Você precisa lembrar disso. Que sempre, toda página, ela tem um container principal. Vamos dar uma olhadinha qual é o próximo objeto lá no nosso PDF. O próximo objeto é o nosso banner, 190 por 450. Porém, vamos colocar essas medidas aqui lá. Eu vou pegar aqui o meu objeto. Eu já vou definir aqui a minha largura de 190 por 450. Mas onde é a posição dele? Onde que eu posiciono ele? À esquerda é 5. Lá. Mas e essa posição aqui, onde que é? Aí entra a nossa janelinha de Excel, a nossa planilha de Excel, onde eu estou controlando as medidas. Eu vou voltar nela, ó, e eu vou ver que eu já usei 5 de margem, já usei 5 para o top home, e agora, entre esses dois aqui, eu tenho mais uma margem de 5. Então, eu coloco aqui o 5, dou Enter. Olha a altura aqui, ó, 60. Essa é a distância do meu objeto, do topo até o objeto. Vou vir aqui, ó, 60. Prontinho. Ah, detalhe, eu coloquei 1900, hein? Não é 1900, é 1190. Aí. Professor, eu não poderia pegar aqui e vir aqui pertinho e posicionar com o meu mouse aqui, mais ou menos assim? Você poderia até colocar o mais ou menos, ó, mas o mais ou menos não ficou no 5, ficou no 4. E, curiosamente, ficou no 60. Eu preciso ter esse controle e trabalhar com as opções de medida. Vou colocar o texto aqui para ele. Então, vamos lá. Ó. Banner, largura 1190 e altura
e altura de 450. Preciso colocar a altura dele de 450 aqui também, ó. Beleza? E eu já vou aproveitar e já vou colocar aqui embaixo dele, vai ter outra margem, ó. Eu sei que o próximo elemento que eu fizer vai estar com a distância de cima superior de 515 pontos, ou seja, 515 pontos para baixo. Vamos olhar o PDF, qual é o próximo elemento? É o meu menu, ó, 1190 por 80. Então, vamos criá-lo. Pego outro objeto e coloco aqui, ó, 0 à esquerda, 515 de cima para baixo, 1190 na largura e 80 na altura. Clico 2 vezes, coloco aqui, ó, menu, largura 1190, altura 80. Olha lá. Tem alguma coisa errada aqui, hein? Ah, olha aqui, ó. Não ficou 5 aqui, ó. Pode ver que tem uma diferença aqui, ó. Olha a diferença, ó. Ó, aqui colado e aqui mais distante. Por quê? Na hora que eu coloquei o 5, ele não deve ter ficado corretamente. Pronto, agora sim. Vou colocar ele aqui também, ó, no meu Excel, para mim acompanhar. O meu menu ele tem 80, abaixo dele tem mais 5 de margem. O próximo elemento, que é o conteúdo, ele vai ter que estar a distância do topo para baixo de 600 pixels. Então, eu vou agora lá construir o meu próximo elemento. Ó. Trago ele para cá. E aí, eu vou colocar aqui, ó, location 5 do lado esquerdo. 5 do lado esquerdo. 600 na parte superior. A largura ela está padrão, 1190, e a altura aqui tem 1000. Mesma coisa, ó, volto para cá e coloco o meu conteúdo, ele tem 1000 de largura, tem uma margem aqui de 5, agora vai vir o meu rodapé que vai estar 1605 do topo. Então, antes tem que colocar aqui, né, ó, colocar aqui, ó, conteúdo, largura 1190, altura 1000. Enter, tá lá. Descendo aqui, ó, eu vou para o meu último objeto. Lembrando, a distante agora é 1605. Pego o meu último elemento, trago para cá e já vou fazer, ó, 5 à esquerda, 1605. Aqui a minha largura. Tem coisa errada aqui, ó. 1605, 1605. Aí. A minha largura, 1190. E a minha altura, não lembro a altura, hein? Olha lá no nosso PDF a altura. A nossa altura do rodapé é 190. A nossa altura aqui é 190. Olha lá. E agora eu vou colocar já o nome aqui, ó. Rodapé. Faltou a largura, né? As dimensões. Então, vou colocar aqui, ó, rodapé. Largura, 1190. Altura, 190. Aí, ó. Prontinho. Vou salvar o meu projeto. E o legal é que nem eu falei, ó, eu tenho aqui o meu PDF, ó, eu posso salvar esse projeto em PDF, ó. Eu venho aqui no exportar, eu escolho aqui, ó, PDF, tá certinho aqui, só clicar no exportar e ele vai gerar aqui, ó, wireframe underline home, ó. Vou salvar o meu arquivo PDF, o meu projeto. Ele está falando que está aberto, está salvo, meu projeto está pronto, ó.